Olá, graça e paz seja com todos. Que o Eterno venha abençoá-lo, venha guardá-lo de todo mal, de toda retaliação, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que esse momento que você está ouvindo essa mensagem, você possa estar refletindo comigo um pouco. O tema que eu quero conversar com você, bem rapidamente, é o reino de Deus. Os valores absolutos desse reino. Na pregação da noite, de domingo, nós compartilhamos acerca disso. Da linguagem, falamos sobre a questão da lei, do idioma, da bandeira. São as características desse reino. Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso Salvador. E eu quero, nesse momento com você, juntamente com você, também colocar um texto, o livro de Mateus. Eu quero que você abra a tua Bíblia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20, do versículo 25 ao 27. Mateus, capítulo 20, do versículo 25 ao 27. Mateus, até anotei aqui, Mateus capítulo 20, do 25 ao 27, nós estamos falando sobre os valores do reino. Como você se comporta? Como você se sente estando introduzido no reino? Qual que é o seu posicionamento no reino? Qual seria o seu valor em relação ao reino de Deus? Quais são os valores do reino? E eu quero então aqui, desde já, declarar no livro de Mateus, no capítulo 20, do versículo 25 a 27. Diz assim: então Jesus chamou a si e disse, ele estava falando com Tiago e João, os seus discípulos também: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Jesus fala sobre a questão da humildade, de nós amarmos o próximo, de respeitarmos as pessoas, de guardar o nosso coração em relação aos poderes malignos das trevas que dominam o pensamento, as intenções do coração. E nós vemos que o reino de Deus, ele é comparado também a um rei que quis acertar contas com seus servos. E nós vemos lá em Mateus capítulo 18 que esse rei foi fazer um acerto com o seu servo. De repente, esse servo, ele, infelizmente,
devia 10.000 talentos para esse rei. E eu quero só lembrá-lo que um talento é 35 quilos de ouro. 10.000 talentos vezes 35 quilos de ouro. Dá 35.000 quilos de ouro. É um preço impagável. Mas ele se ajoelhou diante desse rei e falou: tem misericórdia de mim? Tem misericórdia? Eu vou pagar tudo para o Senhor. Eu vou pagar tudo. Porque senão seria levado toda a sua família, todos os seus bens. Aquele rei foi compassivo com esse servo. Após ele ser perdoado dessa grande dívida de 10.000 talentos, ele encontra no caminho um conservo. E nós sabemos que ali ele foi incompassivo, não perdoou, encerrou na prisão por conta desse conservo devia apenas 100 denários. 100 denários ou 1 denário é um dia de trabalho. E Jesus mostra que o rei ficou sabendo disso, que ele não perdoou um conservo, sendo que ele tinha sido perdoado de uma dívida impagável. A pergunta que muitas vezes nós precisamos fazer a nós mesmos: você recebeu um perdão impagável? O salário do pecado é a morte. Nós estávamos interrompidos, fora da glória de Deus, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Você tem perdoado? Você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Você tem vivido a lei do reino de Deus? Você tem exercido o idioma, a bandeira do reino? É importante entender que nossos recursos humanos não são suficientes para fazer frente entre nós e Satanás das suas artimanhas em relação ao pensamento, às virtudes e algumas outras coisas que ele usa contra a nossa vida. Temos que ser dependentes de Cristo, entender que uma das coisas que nós precisamos fazer é perdoar. Para estarmos dentro do reino, precisamos aprender a perdoar as pessoas. Outra coisa para estar dentro do reino é ser humilde. O servo se humilhou diante do rei. O rei entendeu a humilhação e perdoou a dívida. Quando ele saiu com o servo, se ajoelhou diante dele, falou que ia pagar os 100 denários, mas ele não teve piedade. Ele não aceitou. Ele foi hipócrita na sua humilhação diante do grande Deus, do grande Rei. Não viva sem perdoar as pessoas. Eu quero dizer a você que o reino de Deus, ele é realidade na nossa vida. Ele é aparência, porque vivemos, quando oramos, vemos demônios sendo expelidos, pessoas sendo curadas. Realidade, porque isso é um fato diante dos nossos olhos. E é manifestação, porque o Espírito de Deus se manifesta em nós. E ele será manifestado no seu governo, no governo milenar. Peço a você, no nome de Jesus, reconheça a Deus como Senhor, seu dono. Reconheça a Deus como aquele que é dono de tudo. Entregue a Deus tudo que você possui. Entregue o seu coração a Deus. Não há como servir dois senhores. Eu vou pedir para você, no nome de Jesus, que você venha levantar a bandeira do reino, o amor ao próximo e amor ao inimigo. Levantar também e falar o idioma do reino. O idioma do reino é louvor, gratidão, alegrias, paz no Espírito Santo. E a lei do reino
Viva como Jesus viveu. Seja humilde, seja simples. Ele se humilhou a ponto de ser escravo, servo, servindo as pessoas. Viva a lei do reino. Os discípulos vivem como o Senhor viveu. E vive a ordem do seu discipulador, que é Jesus, o nosso Senhor. Outra lei do reino. Viva para agradar a Deus. Não faça o que lhe convém. Faça o que convém à vontade de Deus. Eu quero orar com você nesse momento, Pai. O Senhor é aquele que provê todas as coisas na nossa vida. O Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que guarda o nosso coração, o Senhor é que guarda a nossa família, Senhor amado. Nesse momento de pandemia, de guerra espiritual, de luta, nós pedimos ao Senhor, Pai, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Venha sobre nós, ó Deus, incute sobre nós os valores do reino do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia da nossa família. Ó Deus, como essa canção no fundo diz, eu não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, porque o Senhor proverá. Provê em nós, Senhor, a saúde. Provê sobre aquele que está escutando agora tudo o que ele precisa, Senhor. Guarda, ó Senhor. Que ele possa guardar também esse texto, ó Deus, que falamos, que é Mateus capítulo 25, capítulo 20, do 25 ao 27, Senhor. Porque se nós quisermos ser, ó Deus, tornarmos grande, teremos que ser servo primeiro. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser escravo. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que precisamos um dos outros. E que o Senhor não nos dê um espírito de medo, mas um espírito de amor, de temperança, de moderação, um espírito de poder, ó Deus. Ó Pai, vem sobre nós, Senhor, e guarda nosso coração, guarda a nossa vida. Nós rogamos ao Senhor, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que nesse momento haja cura, haja restauração, haja libertação, haja o mover do Senhor sobre a vida do teu povo, Senhor amado. Louvado, engrandecido é o Senhor dos exércitos. Nós oramos, eu oro e oramos juntos no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe.